Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 6h28, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, no Dial Carioca, no Rio de Janeiro. Você sempre muito bem informado sobre o seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM. E vamos falar da equipe do Flamengo. Mauro Santana me chama com detalhes do Mengão. Na reapresentação dos jogadores ontem à tarde no Ninho do Urubu, o lateral esquerdo Jorge saiu em defesa dos companheiros Rafael Vaz e William Arão, que cometeram falhas cruciais na derrota para o Fluminense no último domingo em Natal. Principalmente o William Arão, que vem sendo apontado como o principal jogador do time na temporada, apesar do gol contra marcado primeiro no Fla-Flu, realizado na Arena das Dunas. O jogador também falou a respeito da recuperação, que tem que ser imediata amanhã diante do Internacional. Vai ajeitar ali o que tá errado, para poder jogar quarta-feira contra o Inter na postura boa, para poder sair com os 3 pontos, porque será um jogo muito difícil. O Inter também vem de uma derrota pro Botafogo, mas vai ser um jogo de páreo duro e espero que a gente faça uma excelente partida para poder sair com os 3 pontos. Enquanto o William Arão deve permanecer entre os titulares, apesar do gol contra, que abriu caminho para a vitória do Fluminense no Fla-Flu, Rafael Vaz deve perder lugar na equipe, já que Juan, recuperado de lesão na coxa esquerda, treinou normalmente ontem, está à disposição da comissão técnica e será incorporado ao elenco que viaja logo mais para Cariacica, onde o Flamengo enfrenta o Internacional. Na reunião realizada ontem, não houve acordo entre Flamengo e Rosário Central sobre a liberação do argentino Alejandro Donati. O zagueiro, se quiser vir para o Flamengo, terá que entrar na justiça para pedir a rescisão de seu contrato. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 6h56, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, na cidade maravilhosa no Rio de Janeiro. Eu sou Juan Rodrigues e estarei contigo durante essa manhã, trazendo muitas informações do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM. Falamos do Flamengo anteriormente, chegou a hora de falarmos do Fluminense aqui na rádio do seu esporte. Quem chega com informações é Bruno Lousada. E o torcedor mais supersticioso pode apostar no bom retrospecto do Fluminense contra o São Paulo, tanto em jogos no Morumbi como em partidas jogadas em outros estádios. Nos últimos 6 jogos no Morumbi, foram 3 vitórias do Fluminense, 2 empates e apenas 1 derrota dos cariocas. E nos últimos 5 jogos em qualquer estádio, 4 vitórias do Fluminense e 1 empate, portanto invicto a 5 partidas e nos últimos 9 jogos, apenas 1 derrota. Hora do Botafogo aqui na rádio do seu esporte. Quem me chama é Tia Leal com informações. O atacante Anderson Aquino deve realmente sair do Botafogo nos próximos dias. Isso porque na semana passada o jogador recebeu uma proposta do futebol do exterior que está sendo analisada pela diretoria do Botafogo, que não deve medir esforços para contar com os serviços do atleta, pelo menos nesta temporada. O jogador, que disputou no ano passado a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Santa Cruz, recebeu algumas oportunidades no Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu marcar nenhum gol nesta sua passagem no Botafogo. Já vai, né? Chegou outro dia, já vai, uma peça que chegou como uma possível solução para o ataque, acabou não vingando tanto quanto esperado, perdeu alguns gols também. Fato é que o jogador já vai, né? Chegou a outro dia, já tá indo do Botafogo, assim como aconteceu com o Marquinho. Uma opção a menos, né? Sempre interessante ter um elenco inchado para a disputa do Campeonato Brasileiro. Mas o Botafogo já perdendo um jogador. 6h59 no Rio.
Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 7h26, você está na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM 91.1 no Dial Carioca. Chegou a hora de falarmos também do futebol internacional, de outros esportes aqui na Bradesco Esportes FM, começando com o futebol internacional, porque o James Azevedo me chama falando sobre a situação do lateral Daniel Alves. A equipe da Juventus anunciou de forma oficial a chegada do lateral Daniel Alves, que vem do Barcelona. O contrato com o time italiano é de 2 anos, portanto, até o mês de junho de 2018, em um salário que deve girar em torno dos 3,5 milhões de euros, segundo informa a imprensa italiana. O jogador desembarcou em Turim no domingo e teve grande recepção, com muita festa por parte dos torcedores na cidade. O atleta passou por exames médicos para encarar o novo desafio após deixar o time espanhol, no qual disputou 391 jogos, marcou 21 gols e alcançou 23 títulos, sendo por 3 vezes o Mundial de Clubes, 3 edições da Liga dos Campeões, além de 5 campeonatos na Copa do Rei. Para somar ainda mais, conquistou 3 vezes a Supercopa da Europa e também 4 vezes a Supercopa na Espanha. Dani Alves já havia destacado que se sentia muito confortável no Barcelona e, portanto, precisava buscar novos desafios. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Agora vamos mudar o foco, né? Afinal, tivemos a convocação da seleção americana que vem para o basquete do Rio de Janeiro e o Ricardo Tavares chega com essa informação. E sem os craques da NBA desta temporada, Stephen Curry e LeBron James, a Federação Americana de Basquete divulgou a lista dos 12 jogadores que vão compor o time olímpico em agosto, no Rio de Janeiro. São eles, os armadores Kyrie Irving, Kyle Lowry, Jimmy Butler, DeMar DeRozan e Klay Thompson. Os alas são Carmelo Anthony, Harrison Barnes, Kevin Durant, Paul George e Damon Green. Os pivôs são DeMarcus Cousins e DeAndre Jordan. Lembrando que os Estados Unidos estão no Grupo A Olímpico, ao lado de Venezuela, China e Austrália, e outras 2 seleções que vão vir do Pré-Olímpico Mundial, que começa no mês que vem. Ricardo Tavares para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes. Hora de falarmos do seu clube de coração. Vamos começar com o Fluminense. Quem me chama é Bruno Lousada. No time do Fluminense, uma certeza e uma dúvida. A certeza é que Marco Júnior segue fora da equipe para o jogo diante do tricolor paulista. O atacante sofre com dores no pubis e não vai nem viajar com a equipe para o jogo de quarta-feira. Já a dúvida é com relação ao atacante Richarlison. O jogador que entrou na partida contra o Flamengo, marcou um gol e depois saiu machucado, não treinou nessa segunda-feira. Mas a expectativa do departamento médico do clube é que o jogador treine normalmente nessa terça-feira, viaje com um elenco e fique à disposição pelo menos no banco de reservas para o técnico Levir Coupe. Outra dúvida na escalação tricolor é nas laterais. No último jogo, o técnico Levir Coupe optou pela volta de Wellington Silva à lateral direita e a entrada de Giovani na esquerda. Jonathan, que ficou fora do clássico contra o Flamengo, treinou normalmente e está à disposição para o técnico Levir. A decisão vai ser apenas técnica, então podemos ter a volta de Jonathan e aí o deslocamento do Wellington Silva para a lateral esquerda novamente. O Wellington Silva, que se jogar diante do São Paulo, completa 100 jogos com a camisa do Fluminense. O Fluminense no jogo contra o São Paulo tenta uma marca inédita nesse campeonato brasileiro: 2 vitórias seguidas. O time das Laranjeiras ainda não conseguiu 2 jogos em sequência com resultados positivos. Tá certo, esse é o Bruno Lousada com informações aqui na Rádio Seu Esporte. 7h30 no Rio. Cidade do Esporte.
Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por esportes em 91.1 chegamos com tudo do melhor para você. A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, te encontro aqui na Bradesco Esportes. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 7 horas e 53 minutos, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e estou aqui para trazer muitas informações do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos falar do Vasco da Gama? Ranieri Borges chega com informações do Cruz Maltino. E apesar da ausência do volante Marcelo Matos, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo na última partida, técnico Jorginho conta com o retorno do zagueiro Rodrigo, que cumpriu suspensão pelo mesmo motivo no último jogo e retorna ao time titular na partida de hoje contra a equipe do Paraná em São Januário. William Oliveira, volante, que no último sábado se casou e por isso foi dispensado da partida contra o CRB, também deve retornar ao time titular. Tá aí, esse é o Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM do Vasco. Vamos ao Flamengo. Mauro Santana me chama com os detalhes do Mengão. Flamengo e Rosário Central não chegam a um acordo pelo zagueiro argentino Alejandro Donati. E se o jogador quiser acertar com o clube brasileiro, terá que entrar na Justiça Argentina, já que tem contrato em vigor com o Rosário e os dirigentes não querem aceitar a compensação financeira oferecida pelo rubro-negro, embora Donati já esteja com bases salariais e período de contrato acertados e já tenha manifestado publicamente a sua intenção de não cumprir seu contrato com o clube argentino. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí, esse é o Mauro Santana com informações do Flamengo. O fato é que nem precisava, né? Já tem 2 zagueiros no elenco, mais o Juan, 4 zagueiros de qualidade para ser titular, com salários altos provavelmente, né? Uma questão bastante complicado. Teria de ver se valeria a pena todo o investimento, toda a dor de cabeça para trazer um argentino. Donati, bom zagueiro, mas que apresenta até uma certa lentidão. E vamos falar de atletismo? Quem me chama é Ricardo Tavares. E neste fim de semana, o Brasil encerrou sua participação no Grande Prêmio Internacional de Atletismo, Vale Ouro Puro, com 5 medalhas, no estádio Pedro Gararres, em Cali, na Colômbia. A seleção brasileira ganhou 2 medalhas de ouro, 1 prata e 2 bronzes. Destaque para o veterano Jadel Gregório, do salto triplo, que faturou ouro em sua categoria após saltar 16 metros e 11 centímetros. Matheus Sá, que foi ouro no Campeonato Ibero-Americano no Rio de Janeiro, em maio, ficou com a prata, saltando 16 metros e 3. Já na corrida dos 200 metros, Vitor Hugo dos Santos subiu ao lugar mais alto do pódio, tendo completado a prova em 20 segundos e 56 centésimos. Na mesma prova, Sandro Viana foi o medalhista de bronze. Já Claudine Paulo Gimenez faturou outra medalha de bronze brasileira no salto em distância. Lembrando que no primeiro dia de competição, o Brasil já havia conquistado outras 2 medalhas de ouro, com Geisa Coutinho e Thiago Silva, do salto em distância, que chegou a 7 metros e 72 centímetros para subir ao lugar mais alto do pódio. Vale lembrar que nesta quinta-feira, os atletas vão disputar o Troféu Brasil de Atletismo, em São Bernardo do Campo. A competição pode ser a última oportunidade para a conquista dos índices exigidos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ricardo Tavares para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí, esse é o Ricardo Tavares com informações também dos outros esportes, atletismo em destaque aqui na rádio do seu esporte. 7 horas e 57 minutos no Rio. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Muito bom dia para você que está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hoje, dia 28 de junho, você está
no melhor dial esportivo do Brasil e do mundo. Eu sou o Juan Rodrigues, estarei contigo até mais ou menos ali 9h30, toda hora e 25, e hora e 55, trazendo informações para você. E vamos falar do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, começando com o Fluminense. Quem me chama é Bruno Lousada com informações. E o torcedor mais supersticioso pode apostar no bom retrospecto do Fluminense contra o São Paulo, tanto em jogos no Morumbi como em partidas jogadas em outros estádios. Nos últimos 6 jogos no Morumbi, foram 3 vitórias do Fluminense, 2 empates e apenas 1 derrota dos cariocas. E nos últimos 5 jogos em qualquer estádio, 4 vitórias do Fluminense e 1 empate, portanto invicto a 5 partidas. E nos últimos 9 jogos, apenas 1 derrota. Tá certo, esse é o Fluminense. Do Fluminense, vamos ao glorioso. O Botafogo chega com Thier Leal. Para a partida de quinta-feira contra o Atlético Mineiro, no estádio do Mineirão, o técnico Ricardo Gomes vai poder contar com um dos reforços da equipe. O atacante Rodrigo Pimpão foi regularizado no bid da CBF e está apto para reestrear com a camisa do Botafogo. Inclusive, não está descartada a possibilidade dele começar atuando diante do Galo. Falarmos do Vasco da Gama aqui na rádio do seu esporte. Ranieri Borges me chama com informações do Cruz Maltino. E apesar da ausência do volante Marcelo Matos, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo na última partida, técnico Jorginho conta com o retorno do zagueiro Rodrigo, que cumpriu suspensão pelo mesmo motivo no último jogo e retorna ao time titular na partida de hoje contra a equipe do Paraná em São Januário. William Oliveira, volante, que no último sábado se casou e por isso foi dispensado da partida contra o CRB, também deve retornar ao time titular. Tá certo, esse é o Vasco da Gama, e do Vasco para fechar vamos de Flamengo aqui na rádio do seu esporte. Mauro Santana me chama com informações do Mengão. O lateral esquerdo Jorge saiu em defesa dos companheiros William Arão e Rafael Vaz, respectivamente, que fez o gol contra, que abriu caminho para a vitória tricolor no último domingo e que cometeu um erro ao atrasar uma bola para o goleiro Alex Muralha e acabou dando um passe para que Richarlison fizesse o gol da vitória tricolor no Fla-Flu realizado na Arena das Dunas em Natal. Jorge enfatizou que ambos já demonstraram que têm qualidade e não podem ser julgados apenas pelas falhas cometidas nesta última rodada da competição nacional. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos falar de automobilismo aqui na rádio do seu esporte. Stock Car é com o James Azevedo. Pela Stock Car, a rodada dupla na veloz pista de Tarumã, no Rio Grande do Sul, teve Max Wilson vencendo a primeira corrida, na qual Rubens Barrichello saiu da pole position e abandonou após toque na última volta. Felipe Fraga e Marcos Gomes completaram o pódio. Já na segunda corrida, Júlio Campos foi o melhor, com Thiago Camilo e Alan Kodair completando o pódio. Felipe Fraga, da equipe CIMED, lidera o campeonato com 10 pontos de vantagem para o companheiro de equipe Marcos Gomes. A próxima corrida acontece no circuito de Cascavel, no dia 17 de julho. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por esportes em 91.1 chegamos com tudo do melhor para você. A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, te encontro aqui na Bradesco Esportes. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1.
8 horas e 53 minutos, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, na cidade maravilhosa, o melhor dial esportivo do Brasil e do mundo. Você encontra tudo sobre o seu clube de coração aqui e eu sou o Juan Rodrigues, trazendo muitas informações para vocês. E vamos falar do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, começando pela equipe do Flamengo. Mauro Santana. Dirigentes do Rosário Central da Argentina mostram-se irredutíveis e ida de Donati para o Flamengo pode parar na justiça argentina. Lateral esquerdo Jorge saiu em defesa dos companheiros Rafael Vaz e William Arão, que cometeram falhas cruciais na derrota do último domingo para o Fluminense pela 11ª rodada do Brasileirão. Principalmente o William Arão, que apesar do gol contra no Fla-Flu, é apontado como o melhor do time na temporada. É só a gente pensar que o William Arão veio de uma partida fez um gol da vitória contra Santa Cruz, que ajudou muita gente, então não apaga as atuações que eles fizeram. Então acho que não só eu, como o grupo todo, torcedores, também sabem da qualidade que eles têm. Agora vamos ao Fluminense, quem chega com o destaque do tricolor, o time das Laranjeiras, aqui na rádio do seu esporte, é Bruno Lousada. No Fluminense, Richarlison é dúvida para o jogo contra o São Paulo amanhã à noite. O jogador deve treinar normalmente nessa terça-feira e ser avaliado para ver se vai ficar à disposição do técnico Lever Coupe ou não. Ele tem uma entorse no tornozelo e a lesão não preocupa tanto assim o departamento médico do Fluminense, mas a presença do jogador na partida contra o São Paulo ainda não é garantida. Quem está fora é o atacante Marco Júnior. Ele continua com dores no pubis e nem viaja com a equipe para São Paulo. Hora do Botafogo, aqui na rádio do seu esporte. Eliel chega com informações. Sobre o atacante Yuri do Atlético Mineiro, que defendeu o Botafogo na temporada de 2013, o clube de General Severiano não está interessado em contar com os serviços deste jogador. A tendência é que o jogador volte para o futebol asiático, isto porque o Atlético Mineiro quer vender o jogador em definitivo. Yuri marcou gols importantes pelo clube no ano de 2013. Contra o Corinthians e também contra o Coritiba, os dois jogos no estádio do Maracanã. É uma pena, o Botafogo podia investir nesse nome, era um bom nome para reforçar o ataque, seria mais uma opção para qualificar o elenco, mas tem que ver também a parte das finanças, né? Vamos ao Vasco da Gama. Ranieri Borges chega com informações. Sem chances de perder a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro nesta rodada, o Vasco da Gama entra em campo às 8h30 da noite em São Januário para enfrentar a equipe do Paraná Clube. O Cruz Maltino soma 28 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B e é o líder da competição. O segundo colocado, por enquanto, é o Ceará, com 23 pontos, 5 a menos do que o Cruz Maltino. Aí, esse é o Ranieri Borges com informações aqui na rádio do seu esporte do Vasco da Gama. Hora de Fórmula Indy aqui na rádio do seu esporte. James Azevedo me chama com informações. Na Fórmula Indy, o australiano Will Power da Penske venceu o GP de Elkhart Lake, disputado na pista de Road America, neste domingo após sair da pole position. O traçado voltou ao calendário do topo pelos monopostos americanos após 7 anos e proporcionou uma prova com boas disputas. No final, o brasileiro Tony Kanaan da Ganassi chegou próximo do vencedor, mas teve que se contentar com o segundo lugar. Graham Rahal, americano, fechou o pódio em terceiro. O outro brasileiro na disputa, Hélio Castro Neves, com a Penske, terminou em quinto lugar após punição da direção de prova. Apesar de ir mal durante a disputa devido a problemas no carro, Simon Pagenaud, também da Penske, lidera a tabela de classificação com 375 pontos, contra 301 de Castro Neves. Já a próxima etapa acontece daqui a 2 semanas, no pequeno circuito oval de Iowa. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.
9h27, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 no Dial Carioca. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui trazendo muitas informações do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos começar com o Botafogo. Leal me chama com informações do Alvinegro. Para a partida de quinta-feira contra o Atlético Mineiro no estádio do Mineirão, o técnico Ricardo Gomes vai poder contar com um dos reforços da equipe. O atacante Rodrigo Pimpão foi regularizado no bid da CBF e está apto para reestrear com a camisa do Botafogo. Inclusive, não está descartada a possibilidade dele começar atuando diante do Galo. Destaque agora na rádio do seu esporte com Bruno Lousada trazendo as informações do Tricolor. E o técnico Levir Coupe tem uma dúvida na escalação do Tricolor. Na última partida ele optou pela entrada de Wellington Silva na lateral direita e Giovani na esquerda. Com isso, Jonathan saiu do time, mas o jogador treinou normalmente nessa segunda-feira e fica à disposição do técnico Levir Coupe. A decisão é apenas técnica. Ele pode jogar com o Giovani na esquerda e o Jonathan na direita ou substituir um desses dois jogadores pelo Wellington Silva, que atua nas duas posições. Hora do Flamengo, aqui na rádio do seu esporte, Mauro Santana me chama com informações do Mengão. O lateral esquerdo Jorge saiu em defesa dos companheiros William Arão e Rafael Vaz, respectivamente, que fez o gol contra que abriu caminho para a vitória tricolor no último domingo e que cometeu um erro ao atrasar uma bola para o goleiro Alex Muralha e acabou dando um passe para que Richarlison fizesse o gol da vitória tricolor no Fla-Flu realizado na Arena das Dunas em Natal. Jorge enfatizou que ambos já demonstraram que têm qualidade e não podem ser julgados apenas pelas falhas cometidas nesta última rodada da competição nacional. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana com informações aqui do Flamengo. E para fechar, vamos de Vasco da Gama. Ranieri Borges é quem me chama com Vascão. E apesar da ausência do volante Marcelo Matos, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo na última partida, técnico Jorginho conta com o retorno do zagueiro Rodrigo, que cumpriu suspensão pelo mesmo motivo no último jogo e retorna ao time titular na partida de hoje contra a equipe do Paraná em São Januário. William Oliveira, volante, que no último sábado se casou e por isso foi dispensado da partida contra o CRB, também deve retornar ao time titular. Tá certo, informações do Vasco da Gama aqui na Rádio Seu Esporte 91.1 no Rio de Janeiro, melhor dial esportivo do Brasil e do mundo, aqui na cidade maravilhosa. Lembrando a você que seguimos programação normal no dia de hoje, né? Temos aí o Nossa Área, primeira edição a partir das 10 horas da manhã. Às 11 tem o Nossa Área com Datena. Ao meio-dia, Cadu Macri e Bruna Vitória chegam com a primeira edição de Cidade do Esporte. Já os donos da bola chegam meio-dia e meia. Depois, às 1h30, temos a segunda edição. E, além disso, temos o Beck na sequência às 4 horas da tarde. Valeu, galera! Fui! Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1.